Olá, gente, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a todos os que se conectarem conosco através da nossa transmissão. Estamos aqui mais uma vez, com muito prazer, para trazer e compartilhar conhecimento com todos vocês. É muito normal que quando as pessoas entram em uma live feita por um pastor, por um bispo, elas busquem orações, milagres, imediatismos. E, na verdade, o que muda a vida das pessoas não é a quantidade de orações, ou a quantidade de pessoas orando por elas, e sim o conhecimento que ela adquire através daquela live ou daquele curso que ela participou, da Bíblia, da palavra de Deus que ela leu, ou através de um livro também, que traz o conhecimento, que abre a sua mente. Bom, nós estamos simultaneamente no Instagram e também no Facebook, e logo em seguida nós estaremos também no YouTube. Ainda hoje esse vídeo será transmitido pelo YouTube. Então, você que nos acompanha, ainda não segue a nossa página, o nosso canal, inscreva-se, siga o nosso canal para não perder os nossos conteúdos, como também no YouTube, deixe a sua curtida, o seu comentário e se inscreve no nosso canal. Nós estamos falando sobre os mistérios por trás dos sonhos. Justamente pelo fato das pessoas não terem conhecimento pleno a respeito desse assunto, elas acabam sendo enganadas por místicos, por falsos profetas, enganadores da fé, que usam esse assunto tão importante, tão misterioso, para enganar as pessoas com falsas revelações, com falsas profecias, como nós falamos na segunda-feira, né? Quem foi que entrou aqui o Erison, né? Olá, Erison, como você tá? Tudo bem? E todo mundo que está aqui no Instagram também. Então, é muito importante você ter o entendimento a respeito dos sonhos para não ser enganado sequer pela sua própria mente. Porque às vezes as pessoas, elas não são apenas enganadas por falsos profetas ou falsos pastores, mas também são enganadas pela sua própria mente. E o propósito das nossas lives é fazer que você, como eu disse, alcance o pleno conhecimento e saiba entender e interpretar os sonhos que você tem durante a noite. Sabe, ao longo dos séculos e dos milênios, os sonhos têm sido um assunto muito intrigante. Não existe uma só pessoa no mundo que não tenha sonhos durante a sua noite. Estudos têm comprovado que até mesmo os animais sonham durante a noite. E os sonhos, eles têm um propósito muito importante no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, na nossa compreensão. Por isso que você tem que aprender. Hoje, eu quero compartilhar com você a importância de um sonho de uma pessoa, da Bíblia, da Palavra de Deus. E esse sonho foi tão importante para a salvação de toda a humanidade. Pois é, esse sonho, ou esses 3 sonhos que esse homem teve, salvaram Jesus. Olha só que coisa. Esses 3 sonhos que esse homem teve, e ele teve discernimento nesses sonhos, salvaram a vida de Jesus. Para que ele pudesse concretizar o seu sacrifício na cruz e assim nos salvar. O homem que eu estou falando é José, que foi escolhido por Deus para ser o protetor terreno do Senhor Jesus. Então, vamos lá? Lá no livro de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 20, bom, no capítulo 1, a partir do 18, diz que Maria, a Virgem, ela estava noiva de José e ela se viu grávida.
Então você que conhece a história, ela teve um encontro com o anjo Gabriel e o anjo lhe deu a visão, né? O anjo lhe falou que ela daria luz ao Filho de Deus pelo Espírito Santo. Quando José descobriu isso, ele não gostou, ele se sentiu envergonhado. Mas algo dentro dele dizia que Maria ela era incapaz de cometer um ato de traição. Ela era incapaz de fazer isso. José conhecia a Maria, conhecia a sua família, senão ele não ficaria noivo dela. Ele sabia e conhecia a índole de Maria, lá no seu íntimo. Mas aquilo aconteceu e ele ficou meio desconcertado. E isso fez com que ele decidisse se afastar um pouco de Maria, sem contar nada para ninguém. Sabe quando aquele homem se afasta da mulher, não liga, não manda mensagem, fica se esquivando? Assim José ficou com Maria. Ela ficou triste. Imagina como uma mulher se sentiria, né? Então, no versículo 20, capítulo 1 de Mateus, diz o seguinte: pensando ele nisto, quer dizer, ele dormiu pensando nesse acontecimento, de que Maria tinha contado para ele, de que o anjo a encontrou. Então ele ficou pensando nisso e dormiu pensando nisto. Eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor. Então ele sonhou com o anjo, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Então você vê o primeiro sonho que teve José. Mas por que ele sonhou isso? Primeiro, ele dormiu pensando nesse assunto. Então, ele deixou a sua mente aberta para esse acontecimento. Outro ponto, José era conhecedor da palavra de Deus. Como um bom judeu, descendente de Davi, ele conhecia as profecias. E isso também influenciou nesse sonho que ele teve. Veja, os sonhos, eles são uma importante fonte de comunicação. Naquele tempo em que a Bíblia, o Novo Testamento, não estava ainda escrito, era muito importante Deus se comunicar com as pessoas de alguma forma que elas acreditassem. E elas acreditavam muito nas visões por causa dos profetas, na revelação por causa dos profetas. Lembrando, não havia uma escritura, não havia o Novo Testamento. Ele estava começando a ser elaborado. Então, Deus se comunica com José da forma como acreditou que José creria. Deus sabia que José acreditaria dessa forma. Hoje, os sonhos funcionam também como uma fonte de comunicação. Mas não é uma fonte de comunicação divina, porque hoje nós temos a palavra de Deus. Deus se comunica comigo, com você, através da Bíblia, através do Espírito Santo, que nos dá o discernimento das Escrituras. Então, qual é a importância? Onde entram os sonhos que nós temos? Eles são apenas imagens aleatórias na nossa mente? Apenas histórias sem sentido, sem importância? Não, muito pelo contrário. Os sonhos, eles são uma janela que comunica o inconsciente, o teu inconsciente, com o teu consciente. Comunica necessidades que você tem, mas que estão escondidas
debaixo do tapete da inconsciência, estão escondidos debaixo de uma emoção reprimida, de um trauma reprimido, de um sentimento reprimido, que você não quer mexer nele, que você não quer tocar nele, mas ele está lá dentro. Ele está lá dentro. E ele está fazendo mal para você. Uma insegurança que você tem. E tudo isso é expressado através de um sonho que você tem. Então é uma forma da sua mente se comunicar com você para tentar te dizer que você precisa mexer naquilo, que você precisa modificar alguma ação, alguma atitude. Então, o sonho é uma forma de comunicação da tua mente com você, trazendo coisas que você conscientemente não está pensando. E de repente está acontecendo tanta coisa na tua vida e você não consegue explicar por que elas acontecem. E aí sempre vai vir alguém que vai dizer, não, mas isso é o diabo, mas isso é Satanás, mas isso é uma maldição, mas isso é uma bruxaria, mas isso é uma macumba. E sempre vai aparecer alguém que vai tentar mistificar certos acontecimentos que eles acontecem porque você tem uma disposição mental, você tem um sentimento reprimido, você tem algo dentro de você que você não consegue mexer, que impede que você mude determinados hábitos, determinados costumes, e você não percebe, e acha que é normal seguir sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito. Aqui, José, quando ele teve esse sonho, dizendo o que realmente já estava escrito nas profecias, ele aceitou ficar com Maria e se tornar o protetor do Senhor Jesus. Olha que bacana. Mas não para por aí. Logo depois do nascimento de Jesus, vieram os magos. Lembra da história? Os magos chegaram, trouxeram seus presentes para Jesus, abriram seus tesouros, e eles tiveram um encontro com Herodes, o rei Herodes, antes de encontrar Maria e José. E Herodes, ele disse para eles, olha, quando vocês encontrarem o menino, volte aqui no palácio e me diga onde ele está, para que eu vá também e o adore. Bom, esses magos, que é traduzido por sábios, eles não eram mágicos, eles eram sábios. Com certeza, eles perceberam a intenção de Herodes. Eles não eram bobos. Eles não eram bobos. Eles perceberam a intenção de Herodes. Então eles foram até Maria e José, adoraram o menino Jesus, abriram seus tesouros, conversaram. Eles ficaram um tempo ali conversando. Seria até inocência da nossa parte acreditar que eles não tocaram no assunto de terem passado por Herodes, que Herodes tinha dito que eles voltassem lá para dizer onde estava o menino, a percepção que eles tiveram com relação a isso, eles podem ter comentado com José a respeito do perigo que o menino corria, e isso deixou José pensativo. E mais uma vez, pensativo, José dorme e tem outro sonho. E aqui diz assim, tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, e é interessante que o sonho não era Maria que tinha, era José. Todo mundo fala Virgem Maria, Santa Maria, não sei o que e tal, mas Deus se comunicava com José, porque ele foi escolhido para ser o protetor terreno de Jesus durante a sua infância. Então aqui, o Senhor apareceu a José num sonho dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Então, possivelmente José ficou pensando, e agora? O que eu vou fazer? Herodes conversou com esses magos, disse para eles voltarem. Como que eu vou reagir? Então ele teve esse insight na sua mente, através de um sonho, dizendo vai para o Egito, porque lá Herodes não vai poder encostar
no menino e fica lá até tudo isso passar. O que ele fez? Ele acordou, entendeu aquele sonho, teve o discernimento daquele sonho e obedeceu. Foi para o Egito, se instalou lá durante vários anos da infância de Jesus. E aí vem o terceiro sonho. Morto, porém, Herodes, está no versículo 19, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, lá no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Veja como que os sonhos cumpriram um papel fundamental na proteção do Filho de Deus, na proteção de Jesus. Como eu disse a princípio, as pessoas, elas sonham, todos nós temos os nossos sonhos. E muita gente não tem a mínima compreensão do que elas estão sonhando. E quando nós não entendemos as coisas, sempre levamos para o lado místico, para o lado da maldição, para o lado da premonição, para o lado dos avisos. E como eu falei, vou repetir, os sonhos, eles são uma janela aberta de comunicação da sua mente interna, do seu inconsciente com o teu inconsciente, com o seu eu, com você. Trazendo, através de histórias, ideias, necessidades e necessidade de mudar e sentimentos que você tem que você precisa pôr atenção, colocar mais atenção neles. Mas para isso, você precisa, assim como José, ter discernimento. A compreensão correta daquilo que você está sonhando. Por exemplo, você já sonhou alguma vez com alguém te perseguindo? Você já teve esse tipo de sonho? Já sonhou mais de uma, duas, três vezes com alguém te perseguindo? Outro sonho, você já sonhou, por exemplo, que você precisava correr ou para salvar alguém ou porque estava fugindo de algo, mas você corria em câmera lenta, fazendo um esforço muito grande para correr e saía do lugar bem devagarinho. Você já teve esse tipo de sonho? Alguma vez você já sonhou, por exemplo, que uma inundação estava invadindo a sua casa? Uma enxurrada invadia a sua casa? Um tsunami? Você já teve esse tipo de sonho, por exemplo? Há muitos sonhos que as pessoas têm. Sonhos relacionados com animais, com cobra, com escorpião, com aranhas, com insetos. Sonhos com parentes que já faleceram. Como se eles viessem conversar com você, estivessem conversando com você, ou trazendo alguma ideia, e as pessoas acordam e falam: minha mãe me visitou. A minha mãe me visitou nessa noite e tal. Porque as pessoas, elas levam para o lado místico, mas a sua mente, ela tenta comunicar algo para você e ela vai usar alguma imagem ou alguma metáfora que você compreenda. E quando você, por exemplo, acorda e alguém te pergunta: o que foi que você sonhou? E você diz: não me lembro. É tão frustrante, né? Porque parece que a tua noite foi tão movimentada e aí você acorda e não se lembra do que você sonhou. Pois é, existem técnicas que nós podemos usar até mesmo para lembrar dos nossos sonhos. E usar esses sonhos a nosso favor. Entendendo o que essa comunicação traz para a gente, o que a nossa mente quer comunicar para a gente. Às vezes o nosso corpo ele é muito inteligente, você sabia?
Há situações, por exemplo, em que a pessoa tem uma doença nos rins, no fígado, no pulmão, no coração, no cérebro, mas ela não sabe, ela nunca fez um exame. Mas o cérebro dela sabe que alguma coisa está ruim, tá mal no seu corpo. E ele tenta comunicar para a pessoa, de alguma forma, para ela entender que ela precisa fazer alguma coisa, que ela precisa fazer um exame, que ela precisa procurar um atendimento, que ela precisa fazer alguma coisa. O corpo, o próprio corpo, a tua mente, ela tenta se comunicar com você para melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida, para que você seja uma pessoa que tenha mais segurança, uma pessoa que consiga prosperar, consiga ter melhor saúde, consiga melhorar o seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Então, quanto menos você tiver aquela ideia mística de, porque a macumba, porque o bruxo, porque o diabo, porque... E você começar a entender que muitas vezes simples atitudes, simples mudanças que você faz podem transformar a sua vida. E é claro que nenhuma mudança é fácil, nenhuma mudança de hábito, nenhuma mudança de costume são fáceis, são simples. E para isso a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele nos dá o autocontrole, ele nos dá o domínio próprio, ele nos dá o discernimento de espírito, de pensamento, ele nos faz entender aquilo que a gente precisa mudar para melhorar a nossa vida. Então, eu quero que você aprenda a respeito dos mistérios dos sonhos, que você entenda isso. Veja como o sonho foi fundamental na vida de José e na proteção do Senhor Jesus. Como ele teve essas comunicações, esses insights, e ele teve discernimento naquilo ali. E observe que sempre quando ele dormiu para ter esse sonho, ele dormiu pensando em como resolver um problema, sabendo o que estava acontecendo. E aí, sim, abriu a porta para ter aquele sonho e ter o discernimento. Aí já entra o Espírito Santo para dar o discernimento do que a pessoa tem que fazer. Eu quero convidar você, eu vou deixar um link, você que vê no Instagram, o link ele está na bio. E você que está aí no Facebook também, tá? Lá na descrição. Vou deixar aqui na descrição também o link do nosso site, que é www.igrejarealoficial.com. Hoje mesmo, faz uma visita lá no nosso site. Nós temos notícias e ali nós temos uma apresentação de um livro que eu escrevi, um livro digital, chamado Além da Noite, explorando os mistérios dos sonhos e as suas interpretações. Eu quero apresentar esse livro digital para você. É algo que vai abrir a sua mente, vai abrir o seu entendimento, vai te mostrar, vai te ensinar como lidar com a sua própria mente. Nesse livro digital nós falamos também sobre o sonho de Jacó, o sonho de José, pai de Jesus, o sonho de José no Egito, os sonhos de Nabucodonosor que foram revelados por Daniel, interpretados por Daniel. Enfim, nós temos vários exemplos bíblicos, como exemplos também de pessoas que sofreram com paralisia do sono. É algo muito grave, muito assustador também. Tudo nesse livro, ensinando também como você pode utilizar os sonhos para ter o conhecimento pleno de você mesma, do mundo ao seu redor e das suas necessidades. Como que você pode fazer para lembrar dos seus sonhos? Sim, você que esquece dos sonhos. Como você pode fazer para lembrar deles? Eu deixo uma técnica infalível de como lembrar dos seus sonhos. É um livro empolgante. É um livro muito empolgante. Eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção. E vai ajudar você, como também vai ajudar a outras pessoas. Porque você tendo esse conhecimento, você vai conseguir ajudar a muitos outros. Ali eu também trago uma lista de interpretação de vários tipos de sonhos que as pessoas têm. São sonhos comuns a todos os seres humanos. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então depois
entra lá no nosso site www.igrejarealoficial.com. Você que vê pelo Instagram está na bio, você que vê pelo Facebook vai estar na descrição, você que vê pelo YouTube também está na descrição. Vai lá, eu tenho certeza que você vai gostar, ok? Quero fazer uma oração por você, abençoar a sua vida e pedir ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria e discernimento, para que você não se perca em falsos misticismos, espiritualistas, espiritismo evangélico, mas que você tenha sua mente aberta para se conhecer, para conhecer teu coração, tua mente, com a direção do Espírito Santo, para não ser enganado jamais por ninguém. Feche os seus olhos, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos a todos aqueles que se conectarem nesse vídeo. A qualquer hora do dia, pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, a hora que ela for direcionada para cá. Que eles sejam tocados, que eles sejam abençoados, fortalecidos pelo Senhor. Senhor, toca nos doentes, nos aflitos, naquela pessoa que tem ansiedade, medo, depressão. Essa pessoa que perdeu alguém, perdeu um ente querido e ela não consegue se recuperar. Ajude-a. Essa pessoa que se sente insegura, com autoestima baixa, se sentindo um lixo porque o mundo a faz se sentir assim. Muda a vida dessa pessoa. Ajude-a. Cura a alma, o corpo, o espírito. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Pessoal, estamos chegando ao término aqui da nossa transmissão de hoje. Sexta-feira eu volto ao meio-dia com mais um tema falando sobre os mistérios que envolvem os sonhos, mistérios por trás dos sonhos, tanto pelo Facebook como pelo Instagram. E repetindo, né, essa live vai ser repetida no YouTube. Que Deus abençoe vocês, tá? Beijo no coração, fiquem todos com Deus, fiquem na fé.